Olá pessoal, meu nome é Maicon, eu sou monitor de programação orientada a objetos e hoje eu vou estar resolvendo as questões 3, 4 e 5 da lista semanal 14, utilizando gerenciadores de layout. Vamos começar com a terceira questão. Eu vou estar criando aqui uma classe que vai representar a nossa janela. No construtor, vamos definir umas propriedades da janela, como nome, o tamanho da janela. Definir o tamanho. Vou colocar 300 por 100, acho que é um bom tamanho. Vamos definir o layout sendo nulo. E a visibilidade da janela. Para adicionar os componentes na tela, eu vou criar um método. Desenhar. E para criar essa janela, a gente vai trabalhar com painéis. Onde eu vou ter um painel geral, que vai ser do tamanho da minha janela. E cada componente desse aqui será posicionado em uma posição específica do meu painel. Nesse primeiro painel a gente vai utilizar o Border Layout. Vamos criar um painel do tamanho da tela. Vamos adicionar o gerenciador nele. New Border Layout. O Border Layout é aquele que separa a nossa tela em 5 posições, como sendo sul, norte, centro, leste e oeste. Esse primeiro label aqui, ele será setado na posição norte do nosso JFrame. Então vamos adicionar esse pontuado. Para o label ficar posicionado no meio, vamos fazer assim, new JLabel, equação do segundo grau é Vamos utilizar um método para deixar ele centralizado. E vamos adicionar ele no nosso container.
na posição norte, que é acima. Vou fazer um main. E chamar esse método aqui no construtor. O computador está um pouco lento. Tá aqui, o label ficou na posição correta. Essa segunda parte aqui, nós iremos utilizar agora um container com um painel. E o gerenciador de layout desse segundo container vai ser um box layout, que ele posiciona os elementos na tela ou na horizontal ou na vertical. No caso, a gente vai posicionar na horizontal. Vamos criar um novo painel. Vamos criar um box layout. Como parâmetro, a gente vai passar o nosso container e como que os elementos serão posicionados. No caso do eixo X. Vamos adicionar esse gerenciador no nosso painel. E agora é só colocar esses componentes aqui, campo de textos, labels e botões. Novo text field. X ao quadrado mais o text field vai ser X mais outro text field e o JLabel e por último o botão.
Agora a gente vai adicionar esse painel no nosso primeiro container, c.add. E vamos colocá-lo no centro. Vamos testar. Tá aqui. E agora só faltam os últimos dois labels que mostram o resultado. Como são dois componentes, a gente não pode posicionar utilizando o border layout do primeiro container. Então a gente tem que criar outro painel. E vamos usar o box layout novamente, só que dessa vez para posicionar os elementos na vertical. Box layout ponto eixo Y. E agora é só adicionar os dois últimos labels. E adicionar esse painel no nosso primeiro painel. Ele vai ficar na posição sul. Abaixo. Vamos testar. Tá aqui. Não vai ficar centralizado porque a gente colocou outro painel aqui. Se for só uma label, dava para deixar centralizado. Vamos fazer a da calculadora. Criar aqui uma janela. Vamos definir aqui um título. Igual ao da questão. Definir um tamanho. Acho que 275. 207. Layout nulo. Set close operation. Define ponto um close. E a visibilidade da janela true. Vamos criar outro método para desenhar a nossa janela. Essa questão ela é parecida com a primeira. A gente vai utilizar 3 painéis para posicionar os elementos.
O nosso primeiro vai ter o tamanho da nossa aplicação, da nossa janela. E também terá o Border Layout como gerenciador. O Border Layout. Vamos criar outro painel. Esse painel aqui vai ser para a gente setar esses botões aqui, do ponto até o 9. Para isso, a gente vai utilizar o Grid Layout. É o gerenciador que a gente define linhas e colunas. E ele vai posicionando os elementos conforme essas linhas e colunas. Vamos... New Layout. No nosso caso aqui serão 4 linhas e 3 colunas. Tá. Agora é só adicionar os botões. Copiar e colar para ir mais rápido. Vamos adicionar esse painel no primeiro painel. Vai ficar no centro esses botões. E vamos adicionar também o campo de texto. Coloquei border layout ponto. Vai ficar na posição norte, que é acima de tudo. Eu vou usar um JText Area porque ele é um pouquinho maior que um text field. Vamos ver como é que tá. Aqui já posicionamos. Agora falta somente adicionar esses botões aqui de lado. Nós iremos utilizar outro painel. E nesse painel a gente vai utilizar o Box Layout como gerenciador, para posicionar os elementos na vertical. No eixo Y. Vamos setar o layout. E agora é só adicionar os botões. Deixa eu ver aqui. Mais, menos.
mais. Botando menos. Vezes. Divisão. Igual. E o botão que apaga tudo. Agora é só adicionar esse painel no nosso primeiro painel. Vamos adicionar na posição oeste ou leste, agora eu não estou lembrado. Border layout ponto este, essa posição aqui. O nosso vamos ver como é que se ficou bom. Ficou um pouco parecido, mas é isso. E a quinta questão, ela pede para a gente pesquisar sobre look and feel. O look and feel, ele basicamente altera um pouco o tema do seu programa, tipo um tema do Windows, um tema do Mac, muda um pouco o visual do seu programa. Eu peguei aqui na internet os temas do Windows padrão e é simples, a gente vai criar um método e vamos inserir essas duas linhas de comando aqui. Pode lançar uma exceção.